Essa batalha com o Sr. Covey foi a virada na minha carreira como escravo. Ela reacendeu as poucas brasas expirantes de liberdade e reviveu dentro de mim um senso da minha masculinidade. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Espectro Cinza. Eu me chamo Selva Varoto e, como prometido, esse é um vídeo em continuação com o meu vídeo anterior em favor da raiva, mas dessa vez com posicionamento adversário. Mas antes de tudo, clica aqui embaixo no sininho e também curte o meu vídeo para que eu continue postando sucessivamente sem ir lá muito tempo de espera, porque vocês sabem que eu costumo enrolar bastante. Desde que eu parei de gravar vídeos, eu fui procrastinando cada vez mais. Mas me fale como é que tá esse tempo aí, porque aqui tá quente pra caralho, eu não pude ligar o ventilador porque vai fazer barulho. Porque o mais importante, segundo o Elan, é o bem-estar da minha audiência, não o meu. Mas assim, ó, aqui no Rio de Janeiro tá quente pra caralho, eu ainda tô pegando a iluminação direto da janela. Tá foda. Mas, como vocês bem sabem, eu sou apaixonada pelo calor. Mas vamos ao que interessa. Essa batalha com o Sr. Covey foi a virada na minha carreira como escravo. Ela reacendeu as poucas brasas expirantes de liberdade e reviveu dentro de mim um senso da minha masculinidade. Isso trouxe de volta a autoconfiança e me inspirou novamente na determinação de ser livre. Eu me senti como nunca havia me sentido antes. Foi uma ressurreição gloriosa da tumba da escravidão ao céu da liberdade. Meu espírito, há muito oprimido, se elevou. A covardia se foi, o desafio ambicioso tomou seu lugar. E agora, resolvi que por mais tempo que pudesse permanecer um escravo na forma, para sempre havia passado o dia que eu poderia ser de fato um escravo. A partir dessa época, nunca mais fui o que se pode chamar honestamente de um açoitado, embora tenha permanecido escravo nos 4 anos seguintes. Tive várias brigas, mas nunca mais fui açoitado. Esse discurso inspirador foi dito e escrito por Frederick Douglass, que viveu entre 1838 e 1882, filho de uma mulher negra escravizada e de um homem branco, e que se tornou símbolo do abolicionismo nos Estados Unidos ao ter discursado contra a escravidão no dia 4 de julho de 1852. Depois desse discurso tempestuoso, Frederick Douglass se tornou orador, palestrante e ativista abolicionista nos Estados Unidos. E não se preocupem que eu vou deixar disponível aqui o link desse discurso completo para vocês aqui na descrição do vídeo. No vídeo anterior eu argumentei que a raiva possui elementos ou pode possuir elementos racionais que correspondem às situações de injustiça que as vítimas passam. E que apesar do comedimento e da eloquência de Frederick Douglass ao ter discursado, muito provavelmente ele estava munido de raiva ao ter se rebelado contra o seu senhor. Mas eu peço desculpas, digo que sinto muito por ter cometido um erro no vídeo anterior, por não ter definido o que é essa tal de racionalidade. Afinal, eu posso ter motivos, razões, sejam quais forem, e esses motivos e razões não serem racionais. Ou posso agir de determinado modo e esse modo não ser racional. Ok, mas afinal, o que é essa tal de racionalidade? Ora, nada mais, nada menos do que um modo de calcular os possíveis benefícios e prejuízos em determinada situação. Se X, então Y. Se eu quero J, logo K. É uma capacidade de calcular estratégias de ação de médio a longo prazo em um contexto específico. Então imagine o seguinte, sei lá, amanhã tu tem uma prova dificílima para fazer. Mas em vez de no dia anterior, ou no caso hoje, você repassar a matéria mais uma vez, dormir gostosinho, comer bem, tu sai, enche a cara, volta destruído de ressaca e vai fazer a prova no dia anterior. Foi mais prazeroso, talvez tenha sido uma situação irresistível e tentadora, mas foi a mais racional? Não, não foi. Então, o que a gente está tentando entender? Que é a partir de um propósito, de um objetivo, que no caso seria ir bem naquela prova, você tome a decisão correspondente e que satisfaça o seu objetivo. Ou seja, em vez de tu sair e encher a cara, o que tu deveria ter feito? Se alimentado, dormido e descansado bem, para que você estivesse apto a resolver aquela prova. Mas, antes de tudo, a gente precisa determinar um objetivo, um propósito ao qual a gente pretende chegar, para a partir disso conseguirmos desenvolver a melhor estratégia para que esse objetivo seja alcançado. Então, digamos que, sei lá, eu queira uma promoção no trabalho. Então, provavelmente eu vou ter que trabalhar mais, ter os melhores contatos, fazer pacto com o diabo, mamar o chefe. Não sei. Talvez ser uma puxa-saco. Talvez sofrer abuso sexual calada. Pode ser. E a partir disso,
a gente vai conseguir traçar, de fato, literalmente, a melhor estratégia para que esse objetivo seja alcançado. E se a escravidão, tanto quanto preconceito de gênero, de orientação sexual, de religião, são marcas, são manifestações daquilo que é ruim na história da humanidade, que se mantém presente ainda na vida privada e social dos indivíduos, a raiva é uma forma de veicular e comunicar esse nosso descontentamento com essas situações de justiça e de discriminação. Mas algumas pessoas entendem que, na verdade, não é uma maneira efetiva ou eficiente de conseguirmos apoio, formas de conseguirmos adesão. Mas será que a raiva, as manifestações violentas e rebeldes, são necessariamente prejudiciais às causas? Segundo um estudo feito em 2018, concluiu-se que o quebra-quebra está positivamente associado a maior abertura em ditaduras políticas. E esse caso eu acho especialmente interessante, porque a gente costuma ver liberais e conservadores contra manifestações beligerantes e violentas, principalmente quando elas advêm de causas ativistas em favor das minorias. Mas eu acredito que nesse caso, talvez eles não achassem tão ruim assim, porque o opressor não é um homem hétero, branco, cristão, mas o vilão, o terrível Leviatã, Estado. Quase que eu falei em Stalin. O livro Black Violence, de James Button, analisa inúmeros tumultos de natureza racial entre 63 e 62 nos Estados Unidos e se concluiu que, na verdade, houve uma pressão positiva sobre os tomadores de decisão em Washington. Também está associado ao bem-estar social nos Estados Unidos em conflitos de natureza racial, ainda que com prejuízos econômicos em bairros predominantemente negros. E protestos pacíficos, incrivelmente, prejudicaram a causa no Vietnã. O que eu acho mais interessante, bizarro e esquisito no meio disso tudo, né? Porque todo mundo já espera que manifestações beligerantes em favor de minorias costumam prejudicar a adesão às suas causas. A gente já acha que, eu acho que faz sentido ter uma maior abertura política a partir da pressão pública, do quebra-quebra. Agora, prejudicar a adesão a uma causa sendo pacífico? Como assim? Essa eu duvido que vocês esperavam, né? Aquele velho ditado que diz que violência não leva a nada e que necessariamente prejudica a adesão às causas sociais em favor das minorias, ou não está bem completo por simples ignorância, ou é simplesmente um posicionamento corporativista e mal intencionado em favor dos interessados. Tá, Selva, a questão é o seguinte, ou esse é o vídeo errado, ou foi uma propaganda enganosa, porque segundo você, esse supostamente seria um vídeo em contrapartida ao vídeo anterior em que você defendia a raiva. Que caralho é esse? O momento chegou, porque apesar da raiva ser sim um sentimento propulsor de ação, de manifestação de incômodo, de injustiça à maldade do mundo, a gente também pode exercitar os melhores sentimentos, como o amor ou o perdão, mas não simplesmente por uma ingenuidadezinha de sermos bonzinhos e fofinhos, mas porque a raiva realmente é perigosa. Ela tem o potencial, o poder de realmente corromper o caráter de alguém. Por exemplo, imagine a situação em que um fulano de tal está no seu trabalho e tem que lidar com um patrão, que é um caso realmente raro, não é mesmo? Que exige dele horas extenuantes, não paga as suas horas trabalhadas, o abusa, o persegue, humilha diante dos colegas, ele volta pra casa pistola. Vê o gato passando na frente dele, o que ele faz? Ele chuta o gato. Nossa, provavelmente ele estava muito chateado, irritado, estressado e acabou descontando o gato. Mas o problema da raiva é que ela vai além. Não é apenas você descontar, transferir a sua frustração para outra criatura, mas acreditar que ela de fato merece isso. Quem tá com raiva de todo mundo o tempo todo, por qualquer coisa, tem um potencial maior de produzir mais injustiça do que qualquer tipo de florescimento pessoal ou para sua própria comunidade. Segundo o poeta Baldwin, que nasceu em 1924 e que era negro, foi ensaísta, dramaturgo e também ativista em favor da causa negra, disse que se a gente quiser agir em favor da arte, tanto quanto alcançarmos a justiça, nós devemos abandonar a raiva. Abre aspas. O primeiro problema é como controlar a sua raiva para que ela não a destrua. Você deve decidir que não pode passar o resto da sua vida amaldiçoando todo mundo que fica no seu caminho. Como escritor, você deve decidir que o que realmente importa não é que as pessoas que você escreve são negros, mas que são pessoas e o sofrimento é universal. Se você pode atingir esse nível, e se você pode criar uma pessoa e fazer com que outras pessoas sintam o que essa pessoa sente, parece-me que você foi muito além, não só artisticamente, mas socialmente. Fecha aspas. Os Estados Unidos hoje já é um país extremamente racista, imagine em 1924. Eu já gosto muito desse trecho,
porque o poeta ele toca nesse aspecto de uma pessoa ser apta, capaz de empatizar enquanto autor, enquanto uma pessoa que consegue explorar essa vida privada das pessoas, dessa experiência do que é ser gente, criar uma linguagem, uma narrativa e transmitir isso para outras pessoas que não vivem aquela situação. Então existe aí uma valorização da habilidade artística, da criação, da técnica. Mas, além disso, além de eu valorizar esse aspecto, porque eu mesma sou artista, sou poetisa, sou coreógrafa, sou bailarina, e eu tinha que dizer isso porque é uma coisa que realmente importa e move a minha vida, a razão pela qual eu trouxe esse trecho serve para transmitir a importância da gente superar esse ressentimento, esse amargor, que é a razão pela qual uma pessoa está sempre com raiva. E uma pessoa que está sempre com raiva leva uma vida insustentável e que a impossibilita de se conectar com outras pessoas. Então, quem está sempre ressentido, com ódio das pessoas, dificilmente vai conseguir criar laços sólidos, criar novas amizades, porque a maior parte do tempo ela está suspeitando das pessoas. E por que viver com raiva seria ruim? Porque uma pessoa que está sempre com raiva, muito provavelmente ela sente isso por se sentir ameaçada. E por se sentir ameaçada, ela carrega muita mágoa e ressentimento dentro de si, o que acaba prejudicando a confiança dela para que ela possa desenvolver ou empreender novos projetos, tanto no âmbito profissional, tanto quanto na vida pessoal. Afinal, se estão todos contra mim, se as pessoas não são dignas da minha confiança e do meu investimento, por que tentar? Se as minhas chances não são nulas, elas são irrisórias. Então tudo que eu tentar, que eu empreender, que eu tenda a querer construir, não vai funcionar. Então, além de não ser uma atitude muito racional, no aspecto de que, de fato, nem todo mundo é ruim, nem todas as pessoas são mal intencionadas, nem todas as pessoas estão contra você, também existe esse fato de que não é muito produtivo, eficiente e sábio para levar para a nossa própria vida. Esse tipo de postura, como eu já falei anteriormente, ao mesmo tempo que pode criar mais sofrimento, produzir mais injustiça, como o caso do gato, também pode nos manter num estado de estagnação, de inércia. Esse medo, essa suspeita, não é tão irracional assim, porque essa angústia, essa tensão constante de ser traído, não é motivada apenas por um sentimento de que nós vivemos em mundos opostos, nós não conseguimos nos compreender e nos comunicar de modo correspondente ou equivalente. O suficiente para que a gente consiga conviver de modo harmônico, mas também porque os sentimentos nos tornam reféns. Então por isso que às vezes a gente escuta do movimento negro que eles devem se relacionar apenas entre si, ou do movimento separatista lésbico, em que as feministas, as mulheres devem se relacionar apenas entre si. Porque vai um pouquinho além dessa visão fanática de que as pessoas simplesmente não querem se misturar, mas porque elas sabem que a partir do momento que elas se relacionam com pessoas que não fazem parte do mundo delas, possa enfraquecê-las. E é por isso que a gente costuma escutar por aí, fulano de tal, ah não, eu não sou racista porque minha mãe é negra, ah não, mas eu não sou homofóbico porque meu filho é gay. Existe uma dissimulação aí que parte de que a partir do momento que você se relaciona com uma pessoa, necessariamente você não pode mais manter nenhum tipo de preconceito em relação a ela, o que é um erro, porque justamente em inúmeras relações que a gente mantém entre si com pessoas que nos desprezam, que invalidam o nosso desconforto e nossos sentimentos, se escondam e se protejam desse tipo de frase. Eu me relaciono com você, logo eu jamais poderia ser preconceituoso, discriminatório ou te tratar mal por conta disso. Então, apesar de ser um posicionamento radical, o pensamento primordial, esse reconhecimento de que de fato há uma possibilidade de nos enfraquecermos por conta de nos relacionarmos com o suposto inimigo, não é tão irracional assim. E a gente sabe, né, o que a gente faz na maioria das vezes nessas situações? Nada. No máximo, a gente conversa, manifesta o nosso desconforto, o nosso incômodo para aquela pessoa que supostamente atingiu a nossa dignidade, a nossa moral de alguma forma ou em algum nível. Mas é aí que está o problema. Porque quando a nossa raiva é extremamente apropriada, é adequada, ela nos mantém numa zona de prejuízo já esperado. Ela já está numa margem de que a outra pessoa não tem com o que se preocupar. Ela não é suficientemente barulhenta e determinada ou amedrontadora, talvez intimidadora, para que alguma coisa seja feita de fato para que aquela situação mude. Só que ao mesmo tempo que a raiva ela tem o potencial de veicular, comunicar, trazer às luzes, iluminar situações de injustiça
tudo aquilo que é podre na nossa condição enquanto seres humanos, ela também é perigosa, porque, como eu já falei anteriormente, ela também causa cegueira. No Purgatório de Dante, os furiosos eles habitam a fumaça espessa. O que isso está querendo dizer? Que basicamente uma pessoa que está sempre furiosa, com ódio, ela tem a sua visão, a sua percepção moral precisa prejudicada. Assim, vamos fazer um exercício. Tenta lembrar, pensar, se concentrar em uma situação de injustiça que tenha te marcado bastante recentemente. Pensou? Conseguiu se lembrar? Provavelmente essa situação te deixa emocionalmente transtornado, incomodado. Porque a gente se coloca no lugar das outras pessoas. Se a gente estivesse no lugar delas, provavelmente nós nos sentiríamos igualmente humilhados, prejudicados, vítimas de uma situação no qual a gente não conseguiu se defender e agir de nenhuma forma. A gente sente também muita impotência. E nesse tipo de situação, a gente sente raiva, porque a gente percebe uma violação moral acontecendo ali. Só que a empatia, ela não produz apenas bons sentimentos. Na verdade, ela também é capaz de produzir um desejo de punição, de ódio desenfreado contra aqueles que nos atingiram de alguma forma, que nos representam algum tipo de ameaça. E aí que entra o tal do perigo de dependermos apenas dos sentimentos, das nossas emoções, para promovermos a justiça. Porque nós tendemos a ter muito mais empatia com aqueles que se parecem conosco, que nós nos identificamos, do que com os nossos adversários. Eu já vi situações de feministas, de pessoas que claramente se posicionam mais à esquerda, jubilarem, torcerem para que mulheres de direita fossem estupradas. O estupro não é um ato imoral, injustificável, nefasto? Ué, o que aconteceu? Mudaram de ideia? Muito provavelmente não, mas por conta do ódio, essas pessoas passam a se manifestar de modo moralmente controverso. Não como se as suas crenças tivessem mudado, de nenhum modo. Mas a partir de uma mera divergência ideológica que provoca ódio nelas porque elas entendem aquele posicionamento como uma violação moral, elas passam a justificar absurdos. Eu tenho a lembrança de ter imaginado uma situação em que um cara estava manifestando a raiva dele, o ódio, o descontentamento, sei lá sobre o que era, de uma mulher direitista. E aí ele tinha dito algo como esmagar a cara daquela mulher com uma bota, tipo pisar na cara dela ou algo assim. E aí que entra aquele caso citado anteriormente, que é o do gato, porque quando a pessoa está com muita raiva, a atitude dela de chutar, de agredir, ou justificar uma atitude violenta, vai além de você apenas manifestar o seu descontentamento, mas tu passa a acreditar que aquela pessoa realmente merece aquilo. A propósito, eu já gravei 2 vídeos sobre esse assunto, abordando o problema da empatia, que foi do boleiro Bruno. Não tá errado, né? Que foi no vídeo do goleiro Bruno e também no El Peligro de las Ideologias, porque Espectro Cinza é um canal internacional, né? Então quem quiser dar uma olhadinha mais detalhadamente nesse assunto, confere lá na minha playlist que tá disponível para vocês assistirem. E o problema dessa dinâmica extremamente animosa e constantemente odiosa é que, apesar de a gente conseguir investigar de fato as origens das opressões históricas na sociedade, dificilmente as pessoas, os adversários presenciais conseguem se entender como perpetradores ou iniciadores de algum tipo de preconceito ou de opressão. Na verdade, todos envolvidos nesse jogo de poder se entendem como meras vítimas, meros reatores de uma violência sofrida anteriormente. Logo, somos todos bugios, cagando na própria mãe, tirando a cara do outro para depois dizer: não, foi você que começou. Desculpa, eu tive que baixar um pouquinho o nível. Mas aí que a gente deve se perguntar, afinal, que futuro eu quero para as próximas gerações? Qual é o objetivo que eu pretendo alcançar para a minha comunidade, para a sociedade como um todo? Sendo submisso, agindo com ódio contra tudo e contra todos, ensinando, instruindo, produzindo algum tipo de arte, talvez amando as pessoas? Sejam racionais e tomem as suas decisões. E aqui agora eu vou deixar um trecho da Angela Davis que eu acho maravilhoso. Às vezes, a nossa raiva exige reconhecimento público de que é legítima, e a nossa melhor chance de fazer o bem talvez seja contendo a raiva, parar de reforçar o horror do mundo, mas mudá-lo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo do canal Espectro Cinza, produzido por Selva Varoto na casa do Elan Marinho, no Rio de Janeiro. Eu vou deixar aqui todas as referências, curtam o meu vídeo, se inscrevam, compartilhem. E quem quiser conferir as minhas artes, sigam no meu perfil no Instagram,
Lá vocês vão ver disponíveis alguns trabalhos fotográficos de direção de arte e também colagens à mão que eu produzi. E também vocês podem conferir as artes que eu fiz pro meu canal. Também fiz a arte do canal do Elan Marinho. Vocês podem conferir algumas artes, algumas capas que eu fiz para os últimos vídeos dele. E se vocês quiserem, vocês podem me contratar para fazer artes digitais para vocês, porque eu sou publicitária. Para quem não sabe, tem gente que acha que eu sou filósofa, ou que eu sou, sei lá, bióloga, ou qualquer outro caralho. Mas não, eu sou formalmente publicitária. Apesar de eu me considerar bailarina, coreógrafa e poetisa ou outras coisas referentes à arte. E é isso aí, curtam, se inscrevam, compartilhem. Até logo, finalmente eu fiz esse vídeo. Meu Deus do céu. Que jornada. Falou! Pessoal, já é possível vocês contribuírem para o meu canal através do Padrim a partir de um mísero realzinho. É extremamente importante a contribuição de vocês, porque o meu canal, por ter um viés político bem acentuado, é comum que os meus vídeos sejam desmonetizados pelo YouTube. E também porque, claramente, as marcas não tendem a querer se comprometer com um canal com esse viés político como o meu. Então, se vocês acreditam no meu canal, nas minhas ideias e no meu propósito de passar conhecimento com honestidade intelectual, me dá seu dinheiro aí? E tu aí mesmo que esqueceu de curtir e compartilhar meu vídeo, curte meu vídeo antes de sair. Beijão!